Ok, ok. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Quem estiver escutando, por favor, dá um joinha aí para eu saber que está escutando. Ok, ok, maravilha. Tudo bem, Tânia? Cláudia Shinkawa, David Shinkawa, Renata e Aline, Luba, Nabil, Johnny, Manuel, Perlinha, Bachu, Élido, Alessandro, Amanda, Thalisson, Fernando, Almir, Renatito, Papai, Farley, Ana Cláudia, Maria Helena, Rodrigo Melo, Cleiton, Patrícia, Rejane, Vitor Luigi, Léo, Veloso, Jefferson, Paulinho, Vivi, Nel, Denis Celoto, Fábio Freire, Júnior, Giovana, Bárbara, Gleider, Elcilene, Wilken Simone, Dari Vanessa, Vinícius Lavelli, Tony Prado, Giovana, Ana Paula, Gilson, Tatsimi, Lugombata, Ademir, Marta. Ok, ok. Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos aí. Quem puder ligar a câmera aí, é bom que a gente pode ficar mais interativo aqui, mais dinâmica aqui a nossa chamada, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira chamada matinal, 7 horas da manhã. A gente vai fazer pelo menos aí, sempre pelo menos uma chamada, mas nosso objetivo é a gente começar a fazer 2 chamadas semanais, para a gente dar algumas dicas, falar alguma coisa que a gente tiver lendo, e enfim, alguma coisa para ajudar a gente, todo mundo aqui, a focar mais e a crescer mais dentro do nosso negócio. Então, o primeiro passo aí, a sugestão, todo mundo aí está totalmente focado aqui agora, né? Gimon, a melhor definição de concentração é onde quer que você esteja, esteja lá. Não é verdade? Então, se você estiver fazendo outra coisa aqui, minha sugestão é você deixar de fazer, né? A não ser que você está dirigindo, é melhor você não, ou então você para um pouquinho o carro, né? Senão você não prestar atenção na direção, vai ficar meio estranho. Mas, enfim, para a gente realmente tirar o proveito. Já que você está tomando o seu tempo para estar aqui, vamos aproveitar esse tempo, não é verdade? Porque se você tomar o tempo para estar aqui e não estar prestando atenção, mais valia você estar fazendo outra coisa que você se dispôs a fazer antes. Beleza? Então, primeiro passo, gente. Primeiramente, parabéns por estar aqui. Outra vez eu estava conversando com uma amiga minha, estava conversando por que algumas pessoas começam a crescer e outras pessoas às vezes ficam empacadas no nosso negócio da Herbalife, não só no nosso negócio da Herbalife, mas em qualquer negócio que a pessoa vai fazer. Por que será que algumas pessoas começam escutam um plano de ação, pegam para fazer e rapidinho explode o negócio, fica cheio de cliente, começa a recrutar um monte de pessoas, enquanto algumas pessoas parece que ficam se arrastando sem sair do lugar. Por que algumas pessoas vão lá e começou a escutar sobre o desafio desafio VIP 90 dias para controlar o peso, foram lá, tomaram a decisão, tiveram um resultado, estão vivendo aí um estilo de vida saudável e ativo, na sua melhor forma física, enquanto algumas pessoas ficam aí lutando, né, e estão sempre, e não conseguiram nem fazer um desafio ainda de 90 de 90, ainda está acima do peso, já passou, sei lá, 2, 3 anos aí, que a gente conversou sobre o desafio VIP 90 dias. Qual que é a diferença? Por que algumas pessoas pegam para fazer e outras simplesmente vai passando o tempo e a única coisa que passa é o tempo? Qual que é a diferença? E o Jim Rohn falava sempre que a diferença tem a ver com mentalidade, com mindset, com filosofia, né? Primeiro, é muito difícil a gente conseguir mudar alguma coisa na nossa vida se a gente primeiro não mudar os nossos pensamentos, como a gente pensa, pensar sucesso para que a gente possa ter sucesso. E esse é o grande segredo. E esse é um dos objetivos dessa chamada aqui da manhã, é a gente estar compartilhando um pouco das filosofias que mais impactaram a minha vida e fez tanta diferença na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida profissional.
Então, esse é o objetivo. E eu queria começar parabenizando você por ter tomado a decisão de estar aqui, porque tem algumas pessoas que têm a mentalidade tão fracassada que a pessoa não se deu o trabalho de vir, de acordar mais cedo e estar aqui nessa chamada, né? Eu, particularmente, já fiz o meu milagre da manhã, já fiz os meus 100 polichinelos para ativar o corpo e eu realmente estar aqui do jeito que tem que ser nessa chamada, né? Não pentei o cabelo, então coloquei um bonezinho mesmo e está tudo fora de controle, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a filosofia VIP, que é uma coisa que tem feito muita diferença, fez muita diferença na minha vida e particularmente, praticamente, é isso o que eu sempre fiz para realmente fazer as coisas acontecerem, né? A filosofia VIP, todo mundo começa através do eu. Lembra do trilho que começa comigo? Eu trabalhando o meu desenvolvimento pessoal, eu dedicando pelo menos 30 minutos do meu dia com algum curso, ou algum áudio, algum livro, né? Que eu chamo livro de curso, né? Que é aquele que você faz realmente anotando do lado. Eu vivendo um estilo de vida ativo e saudável, para eu estar melhorando aí minha forma física, né? E tá realmente cada vez mais atrativo para o negócio da Herbalife, né? E para o próximo passo, vamos lá. Deixa eu ver se eu conseguir compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo os slides? Maravilha. Então, primeiro passo, objetivo, chegar a presidente. Se você está com o objetivo de chegar a presidente, tem que ter essa meta clara, ok? Ter um desejo muito forte para chegar para esse nível. E aí, vamos lá. Onde é que você está hoje? Você tem que saber onde é que você está hoje e ver qual que é o seu próximo nível. Por exemplo, se você não é supervisor ainda, o teu próximo passo, o teu foco, o teu objetivo, tudo aquilo que você pensar com relação ao nosso negócio tem que ser isso, virar supervisor. Uma pessoa que não é supervisor ainda, ele tem que pegar esse pin de supervisor, essa imagem, e colar 20 dessas imagens ao redor da casa dela, pelo menos, para que ela fique focando, olhando nisso, basicamente, muitas vezes por dia, porque esse é o foco, né? E como é que qualifica supervisor? Nós vamos dar a escadinha de como é que vira supervisor, mas esse tem que ser o foco. E se você é supervisor e por acaso não é um supervisor ativo, cara, esse tem que ser o seu foco. Seu foco tem que ser virar um supervisor ativo, 3 meses, 2.500 pontos para ontem, né? E se você não é, você tem que criar um negócio para você que 2.500 pontos seja natural, porque não tem como você pular passos da escadinha de chegar no time de presidentes sem você resolver primeiro esse passo, esse patamar, ok? Então, se você não é supervisor ativo, pegue esse pin, espalhe esse pin aí ao redor da sua casa para você ter esse foco total. Se você já é supervisor ativo, o próximo passo é duplicar. E como é que duplica? Muito simples. Você tem que verificar algumas pessoas no seu grupo que estão a fim de fazer esse negócio, né? E você tem que, por exemplo, eu tenho aqui na parede aqui daqui tá aqui as minhas primeiras linhas. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá ouvindo? Beleza, tá ouvindo sim. Então vamos lá. Então, eu tenho aqui na parede aqui de casa justamente os nomes dessas primeiras linhas minhas que estão a fim de fazer esse negócio sério. E pessoas que estão a fim de fazer esse negócio sério não é a pessoa que precisa, é a pessoa que realmente quer, né, que está disposta, que está indo no STS, que está querendo fazer a coisa acontecer. Essas pessoas que estão seriamente, aí o meu objetivo com elas é ajudá-las a encontrar o plano delas para fazer o supervisor ativo delas, entendeu? Então, você já tem as suas 10? Se não, você tem que estar focado em recrutar mais pessoas para você buscar as suas 10 pessoas que vão fazer isso. E número 4 é duplicar. Duplicar realmente, ter 10 primeiras linhas que também tem 10 primeiras linhas ativas. E esse é o passo para atingir os altos pins do nosso negócio da Herbalife. Porque se você quer chegar para o nível de GET, tem a ver com a sua estrutura, né? Você tem que ter pelo menos 3 primeiras linhas. E, sinceramente, gente, você ser um supervisor ativo e você ajudar 3 pessoas a chegarem para o supervisor ativo não é uma coisa difícil. E se você não é GET ainda, está te faltando isso. Foca nisso. Se você quer virar GET, se você já é ativo,
O que está te faltando é 3 pessoas que queiram fazer esse negócio e você ajude essa pessoa a ter um plano para ela virar supervisor ativo. Ok? Com pelo menos uma delas fazendo a mesma coisa que você. Se uma delas faz a mesma coisa que você, também está focada na duplicação, você vai fazer pelo menos uma linha de equipe mundial ativo e você está qualificado aí para Vegas, se você fizer isso. Quer virar um Get 2.500 pontos de royalties? 5 primeira linha ativa. Então, se você é Get e você quer virar equipe Get 2.500 pontos, qual que é o seu foco? 5, ter 5 primeiras linhas ativas. Dentro delas, 3 que estejam duplicando, isto é, 3 que estejam 3. Então, você tem que selecionar quais são as suas linhas que vão virar ativa, selecionar quais são as suas linhas que estão a fim de pagar o preço da duplicação para realmente trabalhar, para chegar no nível de presidente da Herbalife, e assim sucessivamente, gente. Não tem segredo esse negócio. É tudo duplicação da mesma coisa. Então, o primeiro passo é decisão, é você trabalhar você próprio. Segundo passo é ter hábitos de sucesso. Não existe sucesso sem hábito de sucesso. Então, a tua vida ela tem que ser uma rotina, tem que ter rotina, você tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Então, próximo passo é você colocar uma rotina de sucesso na sua vida. É ler aquele livro, O Milagre da Manhã, e o próximo passo é você verificar qual vai ser o seu milagre da manhã. O meu tá totalmente feito todos os dias, já é para mim automático. E o seu, qual que é? Você tem que escrever o seu milagre da manhã. Para depois, E esse milagre da manhã tem a ver com você. E depois, geração massiva de contatos. Aí é que eu vejo que muita pessoa peca. Aí é que eu vejo que é uma grande âncora das pessoas. Que as pessoas não estão gerando contatos todos os dias. E essa é a minha meta total, exclusiva, fora de controle. Todos os dias eu gerar contatos para que eu possa fazer os meus números. Então, se você trabalha com espaço de vida saudável, você tem que verificar qual que é a sua geração. Se você trabalha no interior ou cidade pequena, talvez sejam 100 convites, 100 pesquisas, 50 pesquisas, sei lá. Se você trabalha aí numa cidade grande, aí talvez seja 500 convites. Mas, enfim, esse tem que ser uma coisa diária, todos os dias, geração massiva de contato. Para quê? Para eu ter clientes com resultado. Não é clientes, é clientes com resultado. Eu preciso ajudar os meus clientes a chegar no resultado. Porque se eles chegam no resultado, eles vão ficar entusiasmados, vão me indicar pessoas e, naturalmente, eu começo a ter pessoas interessadas em desenvolver o negócio. Próximo passo, recrutamento. Tem um livro que fala sobre 80-20, que é 80%. A lei de Pareto. Tudo na nossa vida, existe meia dúzia de coisas que faz 80% da diferença. E se a gente dedicar 80% do nosso tempo nessas meia dúzia de coisas, a gente vai ter muito mais probabilidade de ter um sucesso acima do normal. Então, e qual que é essa meia dúzia de coisas que faz total diferença no nosso negócio para a gente ter negócio grande? É a gente tá focado em recrutamento de pessoas que estão a fim de fazer um negócio, em carteira de clientes forte, saudável, ativa, do jeito que tem que ser. E qual que é o objetivo para quem está a fim de decolar dentro desse negócio? Escreve. É ter 10 primeiras linhas, 10 distribuidores, consultores, pontuando no seu volume pessoal. Você é um supervisor e você ter 10 consultores colocando o pedido na Herbalife, porque eles estão a fim de virar supervisor. Se você tiver 10, meu querido, você vai fazer 1 a 2 supervisores todos os meses e você vai decolar dentro desse negócio da Herbalife. Então, se você não está chegando nesse ponto ainda, está te faltando alguma coisa para trás. Se você não tem 10 pessoas pontuando no seu ID, às vezes está te faltando quantidade de clientes suficiente para você ter a sua vitrine forte, atrativa, para mais pessoas quererem fazer o que você está fazendo. Se você não está tendo clientes, está te faltando geração massiva de contato. Se você não está fazendo geração massiva de contato, está faltando você ter os seus hábitos de sucesso. Se você não tem hábito de sucesso, está te faltando a decisão, não é verdade? Então, verifica para trás o que está faltando para você ir para frente, porque aí o próximo passo é você começar a qualificar um supervisor por mês. E esse é o nosso negócio. E quando você começa a qualificar um supervisor por mês, aí depois esse cara começa a abrir o espaço de vida saudável dele. Um cara que está com espaço de vida saudável, ele está muito mais comprometido com o negócio e, naturalmente, acaba crescendo muito mais forte do que o normal.
e aí esse cara foca para ser um supervisor ativo, foca para ser 3 para virar GET, e depois foca para ser 10, e essa é a filosofia VIP. Ok, galera? Essa é a filosofia VIP, a gente tem que olhar essa filosofia VIP quase que diariamente para a gente fazer, isso tá claro na nossa cabeça, o que a gente está fazendo e qual que é o próximo passo nosso, ok? E agora, nesses minutinhos finais aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dos livros que mais fizeram impacto na minha vida até hoje, que foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu tive a oportunidade, a sorte de ter lido esse livro no meu começo do negócio, né? E não tem aquele livro que fala tudo que você quer escutar? Ele é muito inteligente nas palavras dele, que ele fala... ele me pegou. Desde o comecinho do livro, eu já fiquei com vontade de ler o livro todo, e desde então eu li todos os livros que esse cara, Roberto Kiyosaki, escreveu. Talvez porque ele falava que estudar educação formal, né, vai te dar um emprego, e o autodidata, aquele cara que ele próprio cuida da educação dele, vai poder ficar rico e tudo mais. E eu comecei a gostar, né, desse palavreado dele. Então, vou falar aqui algumas coisas que fizeram diferença para mim nesse livro. Primeira coisa é a diferença entre ativo e passivo. E é engraçado que quando eu li esse livro, eu estava fazendo administração de empresas na Universidade Federal do Espírito Santo, e tem aula de contabilidade. E a aula de contabilidade era as aulas mais difíceis assim, do curso, né? E aí, lá eles falam, cara, eu já estava, acho que no 4º período fazendo contabilidade, e eu não tinha entendido de fato o que significava ativo e passivo, que é um dos pilares assim da contabilidade. E aí você lê um livro e esse cara em 5 minutos consegue te explicar com clareza a diferença entre ativo e passivo. E esse é uma das coisas mais importantes do livro, porque isso vai basicamente definir, né, se uma pessoa vai ter sucesso financeiro, se ela vai se dar bem financeiramente em termos de independência financeira, ou se essa pessoa vai ser um pobre, financeiramente falando, que é a diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Inclusive, gente, quem puder estar anotando numa chamada dessa, é totalmente importante, porque quando a gente anota, a gente está sempre... a gente vai gravar com muito mais... por muito mais tempo aquilo que a gente está anotando, e não somente escutando, ok? Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E o que acontece? Por exemplo, um carro. Um carro é um ativo ou um passivo? Depende. O carro de um taxista pode ser o ativo dele, porque coloca dinheiro no bolso dele. Os meus carros, eles são passivos total, ok? Por quê? Porque ele tira dinheiro do meu bolso. Tem muita gente que começa a achar que o dinheiro de um carro, por exemplo, é o dinheiro da prestação, ou é o dinheiro do seguro, da gasolina. Não! O dinheiro mais caro de um carro é o dinheiro que ele deixa de estar rendendo se você tivesse com esse carro parado com o dinheiro dele num banco. Por exemplo, vamos botar um carro aí de 20 mil reais. Se você tem um carro de 20 mil reais, né, fora tudo aquilo que você vai gastar de gasolina, de imposto, de manutenção, de PVA, for control, enfim, seguro, que é uma fortuna, né? Se você está pagando esse carro financiado, aí tem mais um custo ridiculamente forte, que é o custo financeiro dos juros. É por isso que os bancos são as empresas que mais lucram nesse nosso país, né? Graças às pessoas que ficam comprando as coisas parceladas. Então, o carro é um passivaço, né? Agora, qual que é o maior custo de todos? É o financeiro, se você está comprando parcelado, e o segundo deles é a desvalorização. Quando você tira o carro da concessionária, ele já está valendo 20% a menos. E a desvalorização de um carro, ele gira em torno de 10% a 20% ao ano. Então, um carro de 20 mil reais, cara, no primeiro ano ele já vai desvalorizar 4 mil reais. Tem noção disso? Com todas as despesas, mais de imposto, mais de juros, não sei o que lá, esse carro ele pode estar te custando
tranquilamente R$ 8.000 por ano. Pelo menos, e se você colocar o seguro, ele vai te custar muito mais do que R$ 1.000. Um carro de R$ 20.000 vai te custar muito mais do que R$ 1.000 por mês. Tem noção? Se o cara pega R$ 1.000 por mês, pega esses R$ 20.000 e coloca na poupança, vai te dar pelo menos 0,8% líquido. Aí, poupança não, num investimento decente aí, 0,8%, que vai te dar mais aí, mais R$ 1.600 de rendimento. Então, você pega aí 1.000 mais 1.800, são R$ 3.800. Será que dá para você pagar um Uber para você andar? Lógico que dá, entendeu? Então, vamos lá. Qual que é a diferença de pobre e rico? Pobre, ele está sempre comprando passivo na vida dele. Tudo ele passa a vida dele comprando passivo. Fica comprando um carro maior, uma casa maior, um celular melhor, enfim, roupa. Tudo aquilo que tira dinheiro do bolso dele, ele só fica colocando dinheiro nisso. E o rico ele fica colocando dinheiro em ativo, em coisas que vai colocar dinheiro no bolso dele, ok? E esse que é o grande lance desse livro. Ele fala, por exemplo, que é muito mais inteligente viver de aluguel do que viver na casa própria, financeiramente falando. Por quê? Quando o cara mora de aluguel, ele não vai ficar fazendo altas reformas na casa dele, mudando o piso, mudando o teto, mudando a parede, mudando não sei o que lá, armário embutido, fora de controle, né? O cara deixa do jeito que está lá, basicamente, a casa de aluguel. E já quando o cara compra uma casa, ele vai gastar um monte de coisa com a casa, porque a casa é dele, que não sei o que lá, sem falar que financeiramente falando, é muito mais inteligente o cara alugar. Por exemplo, vamos botar o apartamento onde eu moro hoje. Tem uma pessoa que comprou um apartamento aqui no prédio esses últimos meses aqui por 2,5 milhões. Então, bota 2 milhões e meio. Se você pega 2 milhões e meio, se você fosse alugar um apartamento aqui no meu prédio, eu acredito que com R$ 10.000 você aluga um apartamento aqui com tranquilidade. Só que se você pega esse dinheiro e coloca no banco, vai te dar quanto por mês? Vai te dar 20 mil, vai te dar o dobro. O banco te paga o dobro. Você paga o aluguel, ainda paga todas as despesas da tua casa, de supermercado, não sei o que lá, de fora de controle, ainda sobra dinheiro. Então, é uma coisa que ele fala. E tem muita gente até hoje que acredita que o maior ativo da vida dele é uma casa, né? E a casa, ela também é um passivo, ela tira dinheiro do nosso bolso, né? Enfim, esse simples detalhe de saber o que é um ativo e o que é um passivo é um dos grandes diferenciais. E só que isso não é ensinado nas escolas, né? E se você não tem seus pais não tiveram uma educação financeira a esse ponto, a esse nível, né? Vai ser muito difícil da gente aprender isso em outro lado. Próxima coisa que ele fala é sobre os quadrantes. Que quando a gente escolhe qual dos quadrantes a gente vai estar ganhando dinheiro, são 4 formas de ganhar dinheiro na vida. Ele fala, a gente pode estar ganhando dinheiro através de sendo um empregado, através de sendo autônomo, ou a gente sendo um dono de negócio, ou a gente ser um investidor, né? E quando a gente está escolhendo qual quadrante a gente vai ganhar dinheiro na nossa vida, a gente basicamente já está escolhendo. Eu consegui botar direito aí o negócio? Tá aí na parada? Estão vendo o quadrante? Opa, voltei. Estão me escutando agora? Beleza. Então, ele fala muito forte disso daí. Por exemplo, o empregado. Essa é uma das formas mais tradicionais. Normalmente, as pessoas que estão escolhendo o lado esquerdo do quadrante, eles estão em busca de segurança, né? Então, o empregado, ele busca um fixo, né? Esse tipo de coisa. O autônomo, mesma coisa. Então, o empregado é autônomo. O empregado é aquele cara que recebe o salário e ponto. O autônomo é aquele cara que trabalha por si próprio. Dentista, médicos, enfim. Ele, vendedor, ele ganha por
pelo seu próprio esforço. Se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha, né? Qual que é o lado que a maioria desses buscam? Eles buscam segurança. Só que, às vezes, por buscar segurança, eles abrem mão de toda a segurança. Não é verdade? Eles abrem mão, acabam sendo obrigados a colocar o negócio deles, a vida deles, na mão de outras pessoas, né? Porque quem decide o salário de um empregado é o patrão dele, né? E o patrão que decide quanto é que vale a hora trabalhada dele, né? Próximo, aí lá do lado direito do quadrante, que são os donos de negócios, de empresas e os investidores, eles já não trabalham por segurança. Eles normalmente estão em busca de liberdade, né? E a gente, no nosso negócio da Herbalife, quando a gente está exercendo as vendas, nós estamos sendo um quê? Um autônomo, ok? E quando a gente está trabalhando com recrutamento, com a duplicação do nosso negócio, nós estamos trabalhando como donos de empresa. E quando a gente está depois pegando esse dinheiro, investindo, quer seja em imóveis ou algum outro tipo de coisa, aí a gente está sendo um investidor. Eu, particularmente, ganho dinheiro nos 3 quadrantes. Eu ganho dinheiro com vendas, que proporcionalmente é uma renda pequena do meu todo. A maior parte, com certeza, é com dono de negócio, que são os royalties que a gente ganha e bônus, né? E, por último, investidor. Ok? Quando a gente toma essa decisão, a gente está basicamente decidindo como é que vai ser a nossa vida. Ok? Então, para terminar, independência financeira. Independência financeira não tem nada a ver com quanto você ganha. Independência financeira tem a ver se você está ganhando mais dinheiro passivamente do que você gasta. Ficou claro isso? Quando os seus ativos custeiam a sua vida, você atinge a independência financeira. Uma pessoa, vamos supor que a pessoa tem uma casa e gera um aluguel aí para ela, e ela aluga essa casa e vai gerar um aluguel de R$5.000. E aí ela vai lá e mantém o custo da vida dela em R$3.000. Essa pessoa já atingiu a independência financeira dela. Por quê? Porque o passivo dela já banca totalmente as contas dela. Então, a pessoa que gasta R$3.000 pode ser independente financeiramente, e uma pessoa que ganha R$100.000 pode ser um fracassado financeiramente. Pode estar sem dinheiro nenhum, e aqui, o que o livro fala que ele pode estar na corrida dos ratos, aquela corrida dos ratos que o cara nunca pode parar para o resto da vida dele. E o objetivo nosso é sair das corrida do rato. E como é que sai da corrida do rato? Tem 2 formas que a gente pode para atingir a independência financeira. Número 1 é diminuir os custos. E quando as pessoas falam em diminuir os custos, normalmente as pessoas pensam em cortar a televisão, internet, enfim, coisas pequenas. E, na verdade, quando a gente fala de redução de custo, é redução de custo grande, dos grandes passivos. Talvez a pessoa tenha que reavaliar, ir para uma casa menor, talvez a pessoa tenha que tomar a decisão de ir para um carro mais barato, que seja à vista, ou quem sabe até vender o carro e andar de Uber por um tempo. Isso é redução de custo, ok? Ponto número 2, para atingir a independência financeira e sair da corrida dos ratos, é aumentar os rendimentos. Uma pessoa que é empregado, né, ela não deve ser só um empregado. Uma pessoa que é um autônomo, ela não deve ser um autônomo, ela deve entrar em algum outro negócio para aumentar as rendas dela, porque eu não posso ser um empregado e ficar... A minha forma de aumentar a renda é pedir aumento, porque o cara vai te dar aumento de quanto? 5%? Vai te dar aumento da inflação e olha lá, não é verdade? Já se eu começo um negócio como a Herbalife, aumenta as minhas vendas, eu já estou automaticamente aumentando os meus ganhos, ok? Então, na minha opinião, não deveria existir somente um dentista, e sim um dentista também trabalha com vendas, no nosso caso com a Herbalife, não deveria ser só um advogado que também trabalha, enfim, eu acho que isso seria uma coisa natural, e é muito natural isso nos Estados Unidos.
né? Isso devia ser cada vez mais natural aqui no nosso país. Então, aumentar a renda, aumentar as vendas e também a gente não deixar de trabalhar com recrutamento, que esse que é o nosso passo, ok? Não significa que os ricos não tenham despesas e até alguns passivos. Lógico que tem. Só que a grande diferença é que o rico, ele primeiro investe e depois, com o que sobra, ele vive. O pobre, ele faz ao contrário. E primeiro ele vive e o que sobra, ele vai investir. Como o pobre só gasta em passivo, não sobra nada. Como não sobra nada, ele está no outro dia dependendo de novo do salário dele e ele fica na corrida dos ratos e depois dependendo do governo, né? Se ele depender, alguém depender da sua aposentadoria do governo, vai ter que aceitar a vida de um aposentado no nosso país, que infelizmente é uma vida de muito difícil, né? Porque o cara, com o que ele vai ganhar de aposentadoria, na maioria das vezes não dá para bancar nem aquilo que ele gasta de plano de saúde. Que plano de saúde? Não pode nem pensar em plano de saúde, né? Nem remédio da farmácia, né, para pagar. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, acabou a nossa chamada, que o nosso maior ativo de todos é o nosso tempo. Então, nós temos que investir esse nosso maior ativo de todos com sabedoria, né? Então, eu não sei se conta você, mas eu já fiz o meu milagre da manhã, estou altamente entusiasmado, vamos embora para cima, atingir a nossa independência financeira do jeito que tem que ser, ok? Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham uma semana incrível, ok? Vamos todos atingir a independência financeira e chegar para o time de presidentes, ok? Beijinho, beijinho e tchau, tchau.